Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12, versos 1 a 8. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Neste tempo, quando Abraão sai, nós conhecemos, a grande maioria de nós conhece esta palavra, em que Deus chama Abraão e o tira da sua terra, da sua descendência, e o manda ir para uma terra completamente desconhecida. Nesta manhã eu queria que os irmãos fôssemos um pouco ao Velho Testamento para podermos depois ir então àquilo que eu tenho para falar hoje com vocês, e temos que entender a razão, muitas vezes, de nós falarmos da terra prometida. Amém? E nesta manhã eu queria que os irmãos entendessem que Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele deixou aquela terra e ele não saiu sozinho. Se lermos o capítulo anterior, vemos que ele saiu com seu pai, vemos que ele saiu com sua mulher, com seu sobrinho, criados, gado e tudo mais. Mas eles não foram automaticamente para a terra prometida. Eles foram para Harã, uma outra terra. Ur dos Caldeus é presentemente uma cidade que tem um nome muito estranho, que eu nem me atrevo a dizer, porque é no Iraque, é no atual Iraque. E era uma cidade que ficava muito perto do rio Eufrates. E ao sair dali, eles viajaram para Harã, para norte, que Harã, hoje em dia, é uma cidade que também tem um nome muito estranho, que é na atual Turquia, no sul da Turquia. E eles ali ficaram. E foi ali que Tera, o pai de Abraão, morreu. Mas sabem, aquela não era a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Não era aquela terra que Deus queria dar a Abraão. Era uma outra terra. Era uma terra que mana leite e mel. Era uma terra boa. Era uma terra fértil. E sabem uma coisa? Quando morreu o seu pai, Deus diz-lhe: tu tens que sair da tua terra, onde ele tinha sido estabelecido, onde ele tinha ficado ali com a sua família, tens que deixar tudo isto que possuis, sair daqui e vai para a terra que eu te vou mostrar. E ao sair dali, ele foi então para a terra prometida. Ele foi para Siquém, ele foi para Betel, ele foi para Ai, porque estas sim são cidades da atual, hoje têm outros nomes, é verdade, mas da atual terra que nós chamamos Israel. Esta sim era a terra de promessa. Agora sim, Abraão estava a tomar posse daquilo que Deus lhe tinha dado e lhe tinha prometido. E sabem uma coisa muito importante, é que quando Deus nos promete algo, Ele não se esquece. Nós esquecemos-nos, mas Ele não se esquece que nos prometeu. E podem passar anos, podem passar décadas, mas o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que nos prometeu. Amém? Ele vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele nos disse que iria fazer cumprir. Nós simplesmente temos que ficar firmes nas promessas. Amém? Vamos abrir também em Hebreus, no capítulo 11, versos 8 e 9. Diz assim: pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, a palavra de Deus nos mostra, o autor aos Hebreus, ele diz a mesma coisa. Aquilo que Deus falou com Abraão lá em Gênesis, o autor aos Hebreus, ele diz a mesma coisa. Abraão, ele habitou na terra prometida. E sabem uma coisa, não só Abraão habitou a terra, como o seu filho Isaque, como o seu filho Jacó e como os descendentes de Jacó, eles habitaram a terra prometida. Mas há alguma coisa que muitas vezes pode nos causar a alguns de nós confusão e dizer assim, então porquê que os israelitas depois tiveram que voltar a conquistar a terra? Porque em Gênesis, quando nós vamos ao final do livro de Gênesis, no capítulo 46, no capítulo 47, no capítulo 45 também, nós vemos toda a história de José e como a fome veio sobre a terra, não é verdade? E em que os israelitas eles foram obrigados a sair da terra prometida, a deixar a terra que Deus lhe tinha dado por herança, para poder sobreviver. E eram cerca de 70 almas, como diz-nos a palavra do Senhor, que saíram da terra prometida e entraram no Egito. Jacó, os seus filhos, as suas mulheres e os filhos dos seus filhos, os seus netos. Eles entraram no Egito. Mas sabem uma coisa? Durante 430 anos, Israel permaneceu no Egito. Foram escravos. Foram humilhados, mas mesmo assim o Senhor os tornou uma grande nação. Mesmo assim, em escravidão, eles se tornaram um povo numeroso. Sabem, à altura da saída do povo de Israel do Egito, eles eram perto de 3 milhões de israelitas que estavam dentro, vamos lá, de um outro território que não era o território deles. E por isso nós vemos na palavra de Deus que um certo faraó se levantou, que não tinha conhecido a José, nem todos os feitos que José tinha feito na terra do Egito, e ao verem o povo de Deus multiplicar-se, eles temeram, tiveram medo e disseram, este povo está-se a multiplicar dia após dia, e qualquer dia eles são mais do que nós. E eu fui consultar um coisa histórico, um livro histórico, e eles dizem que nessa altura os egípcios não seriam mais que 3 a 4 milhões, enquanto que o povo de Israel já eram cerca de 2,5 milhões a 3 milhões, por isso estava quase ela por ela. Então o povo do Egito, eles tiveram medo e por isso Faraó ordenou a matança dos inocentes que nós vemos em Gênesis. Mas sabem uma coisa? Deus tinha um propósito para o seu povo. Não era permanecerem na escravidão, não era permanecerem dentro daquele país que não era o país deles, porque eles tinham uma terra prometida. Amém? Eles tinham algo que Deus já tinha prometido a Abraão e tinha dito, em ti serão benditas todas as nações da terra, e esta terra que eu te dei, ela será possuída pela tua descendência. E sabem, quando nós chegamos ao livro do Êxodo, lá está cumprido aquilo que Deus tinha falado. Deus agora estava a cumprir tudo aquilo que tinha falado a Abraão, tudo aquilo que tinha falado a Isaque, tudo aquilo que tinha falado a Jacó. E Jacó, antes de morrer, ele profetizou e ele disse aos seus filhos o que iria acontecer. E, finalmente, 430 anos depois, estava a acontecer. Eles estavam de fronte da terra prometida, perto de a conquistarem. Amém? Porque Deus, com a sua grande mão, com a sua forte mão, os tirou da terra do Egito. Sabem para quê? Para possuir a sua herança. Para tomar posse da sua herança. Amém? E sabem, muitas vezes eu tenho ouvido comentários em como a palavra de Deus, às vezes no Velho Testamento, ela nos fala de guerras, coisas violentas, coisas atrozes, e muitas pessoas dizem que Deus é este que permite estas coisas. Mas sabem uma coisa? Estas batalhas que foram travadas, sim,
fisicamente, elas são uma imagem das batalhas que nós travamos espiritualmente, as quais nós não vemos com os nossos olhos, mas nós sentimos-las no nosso corpo e apercebemos-nos delas no nosso espírito. E elas ainda são muito mais violentas, elas ainda são muito mais ferozes do que aquilo que nós possamos imaginar. E sabem, naquele tempo, o povo de Israel, liderado por Josué, eles tiveram que lutar. Eles tiveram que agarrar nas suas espadas, eles tiveram que agarrar com todas as armas que tinham e eles tiveram que lutar com todas as forças. Para quê? Para conquistar aquilo que Deus lhes tinha dado por herança. Aquela terra era a sua herança. Deus já tinha falado a Abraão lá atrás. Deus já tinha dito a Abraão, esta terra é vossa. Então agora era a altura de a possuir. Eles não estavam a tomar conta de uma terra que não lhes pertencia. Eles não estavam a tomar conta de algo que era alheio, mas sim de algo que era propriedade deles. Sabem porquê? Porque era herança deles. Imaginem, irmãos, que vocês herdam um terreno, uma casa. Os vossos pais ou os vossos tios ou alguém da vossa família vos deixa um terreno ou uma herança para vocês. Mas quando vocês vão para tomar posse da herança, está lá alguém. Alguém invadiu o terreno e está lá a fazer qualquer coisa. O que é que vocês vão fazer? À justiça, não é verdade? Lutar com todas as armas que nós temos. Para quê? Para tomar posse, não é? Porque se ela é nossa, por direito, então nós temos que lutar por ela para tomar posse dela. É ou não é? Porque senão alguém toma posse de algo que não é deles. Se nós abandonarmos, olha, deixamos ao acaso. E não podemos, irmãos. Não podemos. E eu falo isto na nossa vida espiritual. Sabem porquê? Porque nós temos uma herança eterna que Deus nos deu, amém? E nós não podemos deixar de lutar por ela todos os dias, amém? Porque sabem uma coisa, o inimigo das nossas almas, ele tantas vezes, ele luta connosco, sabem porquê? Para nós não nos apossarmos daquilo que Deus nos tem dado por herança. Ele quer desesperadamente que todos nós possamos desistir do que Deus tem para nós. Mas, irmãos, não vamos desistir. Temos que dar luta, temos que lutar, temos que agarrar nas armas que o Senhor nos dá, dia após dia, lutando pela nossa herança. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 3 a 5. 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Esta é a nossa herança. Amém? A salvação. Ela está preparada, sabem para quem? Para nós. Amém? Não tenham medo de dizer, irmãos, a salvação ela está preparada para nós. Amém? Esta é a nossa herança, como diz aqui Pedro, porque ela é uma herança incorruptível, ela não se corrompe como o ouro, como a prata, como qualquer outra coisa. Ela é a nossa herança, a salvação, e nós temos que lutar a cada dia por esta salvação. Sabem porquê? Porque não podemos tomar a salvação como um dado adquirido. Há muitos teólogos que dizem que quando a pessoa aceita Jesus, salvo uma vez, salvo para sempre. E isto são doutrinas que não são bíblicas. Não são bíblicas porque vêm totalmente contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Nós temos que guardar e temos que trabalhar a cada dia na nossa salvação. Amém? Vamos ver o que é que diz Gálatas.
no capítulo 3, o que é que Paulo nos diz aos Gálatas no capítulo 3, verso 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Amém? Então, o que Paulo nos está a dizer aqui é o seguinte: Abraão, ele creu, amém? E ele viveu pela fé. E é como se o Evangelho tivesse sido pré-anunciado mesmo antes da vinda de Cristo. E Deus tinha-lhe dito a ele que nele seriam abençoadas todas as nações da terra. E por isso chegou até nós aos dias de hoje. Amém? Porque hoje, se nós somos abençoados, se nós temos a salvação, também veio lá de trás. Amém? Porque Abraão creu e obedeceu. Amém? E tomemos Abraão como nosso exemplo. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Nós somos herdeiros de Abraão segundo a promessa que foi dada a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A nossa nação, ela é uma nação bendita. Amém? Podemos dizer que a nossa nação é uma nação abençoada? Temos que contrariar, irmãos. Temos que contrariar tudo aquilo que se diz da nossa nação. Porque falar mal, dizer mal é muito fácil. Falar o que não é bom do que está a acontecer é muito fácil. Mas crer no contrário é mais difícil. Mas nós temos que crer, irmãos. Abraão, ele creu, mesmo não vendo a terra, ele creu. E mesmo nós não vendo coisas boas a acontecer na nossa terra, nós temos que crer. Sabem porquê? Porque Deus é o mesmo. Amém? Deus é o mesmo. Ele é o mesmo hoje, Ele foi o Deus de Abraão, Ele continua a ser igual e Ele continua a abençoar o seu povo. Amém? Um bocadinho mais à frente, Gálatas 4:7. Diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Somos herdeiros, amém? Somos herdeiros? Amém? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Cristo, Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o herdeiro, mas nós somos co-herdeiros com Ele. Amém? E nós temos a salvação através dEle. Vamos abrir em Hebreus novamente, no capítulo 1, verso 14. Sabem, irmãos, todos nós tivemos um passado. E alguns de nós não tiveram o privilégio de viver uma vida ou crescer na escola dominical. Há aqui muitos irmãos assim, não há? Muitos de nós podemos dizer que não tivemos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor em pequeninos, com os nossos pais, não crescemos na igreja. Muitos de nós podemos dar esse testemunho e se calhar nós vivemos vidas menos agradáveis, nada agradáveis mesmo aos olhos de Deus. Mas um dia, Deus, na sua infinita misericórdia, nos chamou, nos tocou e de alguma maneira fez chegar a nós a palavra da salvação. Amém? Fez chegar a nós a palavra da salvação. E sabem uma coisa? Quando nós chegamos a Cristo, nós deixamos de ser escravos e passamos a ser livres. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a andar na liberdade de Cristo. Amém? Porque Ele não nos chamou para nós andarmos novamente em escravidão. Ele chamou-nos para a liberdade. Amém? Ele chamou-nos para viver uma vida livre. E sabem uma coisa? Muitas vezes o inimigo, ao longo da nossa vida, em determinadas situações, ele volta lá ao ponto em que nós falhamos anteriormente e ele começa-nos a dizer: falhaste naquela altura, vais falhar outra vez. Fizeste daquela maneira, vais fazer outra vez. O que é que te adianta ter Deus? O que é que te adianta ser assim? E é como se muitas vezes o inimigo, ele pegasse num autêntico caminhão do lixo e viesse despejar em cima de nós.
E muitas vezes nós começamos a dar crédito àquilo que o inimigo está a fazer. Porque foi fulano que me disse isto. Porque foi fulano que me disse aquilo. Irmãos, quantas pessoas o inimigo não usa para nos atacar? Tantas, irmãos. Tantas vezes o inimigo, e nós muitas vezes ficamos enfurecidos com as pessoas e esquecemos-nos de uma coisa: quem é que opera através delas? E em vez de nós estarmos a atacar as pessoas, irmãos, ataquemos aquele que está a usar-se daquela pessoa, o inimigo das nossas almas. Porque é esse que não está interessado em que nós possuamos a herança que Deus tem para nós. É esse que está interessado em que a meio do caminho, quando tu estás a caminhar para aquilo que Deus te deu, desistas ali mesmo. E muitas vezes e infelizmente, muitos acabam por desistir a meio da jornada. Muitos acabam por dizer não vale a pena. Sabem porquê? Porque muitas vezes eles não conseguem reconhecer que quem está por detrás desses ataques é o inimigo das nossas almas. Embora muitas vezes haja pessoas que vêm ter connosco e nos dizem: tu és assim, tu és desta maneira, não fazes isto bem, não fazes aquilo bem, tu andas daquela maneira, e nós ficamos ofendidos, ficamos na realidade muito consternados pela ofensa que nos foi feita, mas não reconhecemos que o inimigo é que está por trás daquele ataque. E nós temos que reconhecer isso e orar e pedir a Deus discernimento e dizer: Senhor, ore por aquele irmão, ou ore por aquela pessoa, ou por aquele familiar. Deus, ajuda-o, ele precisa de ti. E perdoa, Senhor, todas as ofensas que ele me fez. Temos que orar desta maneira e repreender o inimigo das nossas almas. Amém? Temos que repreender o inimigo das nossas almas. Amém? Porque é ele quem está interessado em roubar-nos aquilo que Deus nos prometeu. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, isto falando acerca dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, este capítulo de Hebreus fala acerca dos anjos que Deus tem para ministrarem à nossa vida. E está a dizer, está a perguntar, não são todos eles ministradores? Quer dizer que eles ministram à nossa vida e nos ajudam. Eles trabalham a favor de nós, daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós temos alguém que está a velar por nós, que obedece dia e noite a Deus, para nós podermos continuar neste caminho, continuarmos até um dia nós estarmos na glória com Ele e tomar posse plena da salvação. Amém? Vamos continuar a ler. Por esta razão, no capítulo 2, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar a nossa salvação. E o que é que o autor aos Hebreus ele está a dizer? Não negligenciarmos a nossa salvação. Não nos descuidarmos, irmãos. Não nos descuidarmos. Aquilo que temos ouvido, irmãos, e que sabemos que é certo, que condiz com a palavra de Deus, aquilo que nos foi pregado e que nos ensina e nos leva a andar pelos caminhos da verdade, não nos deixemos desviar. Não nos descuidemos, porque muitas vezes o inimigo vai trazer tanta coisa para nos fazer ver as coisas de uma outra maneira, num outro prisma. E nós até somos tentados, muitas vezes, a ver, se calhar não era muito bem assim como se pregou naquele tempo, agora se calhar é diferente. Irmãos, olhemos
para o autor e consumador da nossa fé, como nos diz a palavra de Deus. Olhemos para Cristo, olhemos para Ele, que Ele não teve, por importante a sua própria vida. Ele se entregou por nós, Ele sofreu por nós. Amém? Vamos desprezar isto, irmãos? Vamos desprezar, vamos descuidar-nos daquilo que devemos cuidar mais? Quando Jesus ele fala nas parábolas e ele diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido lá num terreno, e aquele homem vai vendo tudo o que tem, compra aquele campo, para quê? Para possuir aquele tesouro. E nós temos que fazer assim com a nossa vida espiritual. Nós temos que fazer tudo em todo o tempo para preservar tudo aquilo que Deus já nos deu e para que não possamos perder e continuemos a preservar até ao fim. Custa muitas vezes, irmãos. Há muita luta pelo caminho. Há muito desencorajamento às vezes. Há doença que vem. Há baixos, há altos, há tanta coisa, irmãos. Mas não nos vamos desviar, irmãos. Não vamos desistir, irmãos. E vamos lutar com as armas que o Senhor nos dá. Amém? Como diz aqui no verso 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Amém? Nós temos que ter em conta tudo aquilo que nos foi pregado desde o início até agora e temos que ver e olhar para a palavra de Deus e dizer assim, é isto que está a ser pregado? Está em consonância com aquilo que está na palavra de Deus? Aleluia! Então eu aceito. Amém? Para quê? Para não nos desviarmos. Amém? Vamos abrir em Romanos 8, Romanos no capítulo 8, versos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Amém. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? O que é que diz Paulo? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Amém. Eu tenho que ter a certeza que sou guiada pelo Espírito de Deus. Amém? E que o Espírito que opera em mim é realmente o Espírito de Deus. Amém? E sabem uma coisa? Paulo diz que nós não recebemos espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão é o espírito em que o inimigo nos trouxe durante anos e anos e anos e anos. Esse espírito não é um espírito de Deus, espírito de escravidão. O inimigo é que nos gosta de amarrar a muita coisa que não é boa. E gosta de nos ver viver escravizados, sem alegria, sem gozo. E gosta de nos ver amarrados a tantas coisas que não são boas. E não devemos de maneira nenhuma viver atemorizados. Mas sabem, Ele nos deu um espírito de adoção. Amém? Nós agora somos filhos de Deus. Amém? E este Espírito, Ele testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso Espírito, amém? Que somos filhos de Deus. Amém? Mas irmãos, nós temos, e ainda na sexta-feira, a palavra que nos foi dada foi como viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E nós temos que viver vidas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque de outra maneira nós vamos ser enganados. Muitas vezes nós somos enganados porque nós, ainda como Paulo dizia aos Gálatas, estamos a viver na nossa carne, não estamos a viver no nosso espírito. E se vivemos na nossa carne, lá está, temos as obras da carne.
E a nossa carne vai nos tentar, a nossa natureza humana, ela vai nos tentar puxar para fazer o quê? Todas as obras da carne. Toda a sorte de impureza, toda a sorte de coisas más, idolatria, prostituição, adultérios, tudo isso são obras da carne. Isso é um espírito de escravidão, irmãos. Mas se nós caminharmos no Espírito, nós temos os frutos do Espírito. Amém? E os frutos do Espírito, eles são amor, alegria, longanimidade, por aí fora, agora paz, exato, benignidade, bondade, fé, enfim, todos estes são frutos do Espírito. E sabem como é que nós produzimos estes frutos do Espírito? Como é que eles vêm? Como é que eu posso produzir todos estes frutos? Ao viver uma vida no Espírito. Amém? Ao viver uma vida no Espírito Santo de Deus. Amém? Porque esse Espírito, como diz Jesus aos seus discípulos, Ele é o Espírito da verdade. E é Ele que nos vai guiar a toda a verdade. Amém? É Ele que nos vai guiar a toda a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. Ele não é espírito de engano. O Espírito Santo de Deus não é espírito de engano. Por isso nós temos que pedir a Deus a unção do seu Espírito na nossa vida. Amém? A cada dia, para podermos ter o entendimento, para podermos nos aperceber o que é que estamos a fazer, por que caminhos é que estamos a andar. Amém? Será que eu estou a guardar a minha salvação? Eu estou a guardar a minha herança com unhas e dentes, como nós costumamos dizer? Ou estou a desistir da minha herança? Ou estou a deixá-la descuidada? E depois começa a crescer. Sabem, os irmãos se calhar já viram muitas vezes, há campos pelos quais nós passamos e até sabemos quem é que são os donos, verdade? Mas o que nós vemos lá é o quê? Ervas, mato, silvas, 30 por uma linha. Porquê? Porque descuidaram a sua herança. Irmãos, não deixemos que o inimigo faça isso connosco. Não deixemos que o inimigo traga toda a sorte de coisas más e silvas e outras coisas mais, no sentido figurado, é claro, para que a nossa herança comece a ficar descuidada. Não podemos descuidar-nos porque esta herança, sabem, ela nos leva à vida eterna. Amém? E nós não nos podemos descuidar de maneira nenhuma esta herança que Deus nos tem dado. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 21, verso 7. Apocalipse 21, 7. Vamos ler também o verso 6 e o verso 8, desde o 6 até ao 8. Diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Amém? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Irmãos, esta palavra, ela está registada e, enfim, muitos hoje dizem que o Apocalipse é um livro escrito em sentido figurado. Irmãos, não o creiam, porque o Apocalipse é tudo menos um livro escrito em sentido figurado. Embora haja muita simbologia que nós não entendemos, eu própria não entendo tudo o que está escrito nele, mas há coisas que elas são bem claras. Amém? E o que está escrito aqui é bem claro. E o que Deus fala diretamente a João e que está escrito aqui diz, no verso 7, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei por Deus e ele será meu filho. Amém? Mas nós temos que preservar. Amém? Nós temos que continuar todos os dias lutando para que não possamos de maneira alguma perder a nossa herança. Amém? E temos que trabalhar dia após dia, lutar e não nos deixarmos desmaiar com as circunstâncias, com as lutas que vêm, com todos os desânimos que nós vamos ter. Nós temos que continuar firmes, fiéis até ao fim. Amém?
Os irmãos leiam as cartas que estão logo no início do Apocalipse, logo nos primeiros capítulos. Os irmãos leiam. E as promessas que estão contidas em cada uma dessas cartas. Ao vencedor eu lhe darei a coroa de justiça. Ao vencedor eu o farei coluna firme na casa do meu Deus. Ao vencedor eu lhe farei isto e aquilo, e poderíamos mencionar todas as coisas. Mas nós temos que preservar. Nós temos que ficar firmes. Nós temos que lutar a cada dia para que a nossa herança ela não seja invadida pelas coisas que o inimigo quer trazer para destruí-la. Amém? Para nos fazer voltar atrás, para nos fazer voltar a dar uma volta e dizer assim, não, tu és merecedor de alguma coisa. Já te esqueceste que fizeste isto e aquilo e aquilo e aquilo? Sabem uma coisa? O Senhor já perdoou todas essas coisas. Amém? Nós aceitamos o perdão de Deus? Devemos aceitar o perdão de Deus. Sabem porquê? Porque diz a palavra de Deus que quando Deus nos perdoou, Ele esqueceu-se do pecado que nós cometemos. Mas nós somos teimosos e muitas vezes somos nós que nos lembramos dele. Se Deus se esqueceu de todo o pecado que nós praticamos, então nós devemos dar graças a Deus pela salvação que Ele tem por cada um de nós. Amém? Mas agora é como o Senhor Jesus disse àquela mulher que ia ser apedrejada. Vai e não peques mais. Se outrora pecamos, se outrora fizemos o que não era digno, agora vamos e vamos fazer o que é digno. Porque temos que lutar pela nossa salvação. Amém? Porque o inimigo não vai querer. Ele não vai querer de forma alguma que nós tomemos posse desta herança. Sabem porquê? Porque ele não pode tomar posse dela. E ele é ciumento. Ele tem ciúmes da criação de Deus. Então não nos vamos deixar enganar, irmãos. Vamos nos manter firmes e lutar e trabalhar a nossa salvação diariamente. Amém? Deus vos abençoe ricamente. Vamos ficar de pé. Senhor amado, eu te agradeço, Senhor, a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque ela é a tua palavra, meu Deus. E porque ela nos ajuda e ela nos mostra, Senhor, claramente a tua vontade. Não temos que temer, Senhor. Não temos que temer, ó Deus, porque tu estás conosco. E como diz a tua palavra, nós somos teus filhos, Pai. Ó Deus Santo, e não há coisa mais maravilhosa nesta terra, Senhor. Não há nada, não há coisa alguma que nós possamos ter ou possuir, Senhor, que se compare à glória de podermos um dia estar contigo, Senhor, e reinar eternamente contigo, Pai. Ajuda-nos tão somente, Senhor, a preservar todos os dias, a ficar firmes, Senhor, em tudo aquilo que nós conhecemos de Ti, Senhor. E, ó Deus Santo, por amor do Teu nome, Senhor, ajuda-nos a ter o Teu Espírito Santo em nós, para que a cada dia nós possamos ser guiados por Ele, viver vidas, Senhor, cheias, ó Deus, do Teu Espírito Santo, ó Deus, e Ele nos leva a discernir todas as coisas, Senhor. Por amor do Teu nome, abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, Senhor, e, ó Deus, que a Tua palavra seja de bênção para eles nesta manhã. Ó Deus Santo, eu te dou graças e louvores, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito até aqui. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, todas as coisas. Amém. Amém.